e, claro, os ministros dos países do G20. Você vê também Miriam Belchior, do BNDES, a ministra Nízia Trindade também, ministra da Saúde, diversos ministros, uma comitiva Senhoras e senhores, grande. Vamos acompanhar dia. ao vivo. Sejam bem-vindos à reunião ministerial da Força Tarefa do G20 para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Convidamos para as palavras de abertura desta cerimônia o embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores no Brasil. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssima senhora primeira-dama Janja Lula da Silva, excelentíssimas senhoras ministras e senhores ministros e chefes de delegação, excelentíssimas senhoras e senhores chefes de organismos internacionais, excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, senhoras e senhores, é uma enorme satisfação recebê-los no Rio de Janeiro para esta última reunião da Força Tarefa do G20 para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. A satisfação é ainda maior ao dar os primeiros passos da Aliança Global nesse espaço tão especial, o Galpão da Cidadania. Próximo desse local encontra-se o Cais do Valongo, um triste porto de chegada de pessoas escravizadas ao Rio de Janeiro. Hoje, no entanto, este prédio abriga a Ação da Cidadania, organização fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, cuja história de combate à fome e às desigualdades do Brasil é uma referência para todos nós. Organizar aqui uma reunião das maiores economias do mundo, além de países e organizações convidadas, é uma maneira de rememorar e valorizar a cultura negra e afrodescendente do nosso país, bem como ocasião para manifestarmos nosso firme compromisso com a luta pelos direitos humanos e pela cidadania plena e, principalmente, pelo direito humano à alimentação. Senhoras e senhores, segundo o relatório do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo de 2024, apresentado hoje pela manhã, mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo ainda enfrentam a fome todos os dias, ou seja, 1 em cada 3 seres humanos está subnutrido. O diagnóstico geral da insegurança alimentar é nutricional no mundo, é claro. Deriva da pobreza, das desigualdades, das mudanças climáticas, das crises econômicas, dos conflitos nas suas diversas manifestações. Diante desses fatores, nos distanciamos cada vez mais do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS número 1, de erradicação da pobreza, e do ODS número 2, da fome zero. A plena implementação dos ODS tornou-se uma meta longínqua para muitos países. O Brasil está profundamente preocupado com a situação internacional atual. Aproveito a ocasião para expressar a nossa consternação diante da situação no Haiti, na faixa de Gaza e no Sudão, entre tantas regiões que enfrentam segurança alimentar e nutricional em níveis catastróficos. Nesse momento, gostaria de convidar o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, que falará em nome do BID, também do Banco Africano de Desenvolvimento, em coordenação com seu presidente, senhor Adesina, para apresentar uma proposta importante sobre a utilização dos direitos especiais de saque em benefício da luta contra a fome e a pobreza na América Latina e no Caribe, bem como na África. Senhor presidente do BID, tem a palavra. Muito obrigado, ministro Mauro Vieira, ministros aqui presentes, Fernando Haddad, Wellington Dias, outros ministros do G20, organizações internacionais, presidente Lula. Hoje é um dia especial no combate à fome e à pobreza. A presidência do Brasil no G20 faz a diferença
colocando o combate contra a fome e a pobreza como uma prioridade no centro da agenda global, em conjunto com outros bancos multilaterais, cujo grupo atualmente o BID lidera. Temos experiência no combate à pobreza e à fome através da promoção de crescimento e utilização de políticas redistributivas. As lições aprendidas podem ser replicadas, como, por exemplo, as transferências de renda que começaram no Brasil e hoje mais de 100 países as utilizam. Para combater a fome e a pobreza, devemos também buscar mais recursos. Recentemente, o FMI aprovou o uso do instrumento inovador para a realocação dos SDRs, na sigla em inglês, dos direitos especiais de saques, aos bancos multilaterais de desenvolvimento. Falo aqui também em nome do presidente Adesina, do Banco Africano de Desenvolvimento, e queria anunciar que planejamos usar esse instrumento financeiro inovador para apoiar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O potencial é grande. Para cada dólar obtido, podemos emprestar até 7,8 no longo prazo. Esses empréstimos poderiam ser dirigidos a programas sociais, incluindo agricultura, programas de alimentação escolar, nutrição materna e infantil. O Banco Africano de Desenvolvimento está levando tecnologias aos agricultores para aumentar a produção de alimentos e um cartão de pontuação de nutrientes com resultados concretos. Essas ações estão alinhadas com os objetivos da Aliança e podem ser ampliadas através da mobilização dos SDRs. Poderíamos complementar o uso do SDRs com recursos não reembolsáveis, e há diversas maneiras de fazer, para tornar o mecanismo poderoso no combate à fome e à pobreza. Além deste mecanismo financeiro, tenho outros 2 anúncios. Em primeiro lugar, estamos comprometidos em apoiar a região a erradicar a pobreza extrema na América Latina até 2030. Não é uma aspiração abstrata. Para isso, para erradicar a pobreza extrema, investindo coletivamente, anualmente, 1,6% do PIB da região. A África também poderá alcançar objetivos de segurança alimentar e da redução da pobreza até 2030. Em segundo lugar, nos comprometemos a garantir que mais de 50% de todos os nossos projetos beneficiem diretamente os pobres, especialmente as mulheres, os afrodescendentes e os povos indígenas, os mais afetados pela pobreza. Enfim, estamos comprometidos concretamente no combate à fome e à pobreza. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente do BID, Ilan Goldfein, por essa promissora proposta que demonstra o potencial dos bancos regionais de desenvolvimento para serem parceiros e agentes centrais da implementação da Aliança Global. Senhoras e senhores, um cenário bastante desolador em muitas regiões do mundo demonstra que é passada a hora de adotarmos medidas eficazes para acabar com a fome e com a pobreza, mazelas globais, mas que atingem de forma particularmente dura os grupos marginalizados e em situação de vulnerabilidade. Isso é particularmente verdadeiro para mulheres e meninas, povos indígenas, afrodescendentes, pessoas com deficiências, jovens e pessoas idosas, pessoas em situação de rua, migrantes, refugiados, além de outros tantos. A criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é um projeto ambicioso, que representa o compromisso brasileiro com o objetivo de erradicar de uma vez por todas a fome e a pobreza. No entanto, a Aliança Global não é um projeto do Brasil, é um projeto de todos nós. Por meio da aliança, buscaremos fortalecer parcerias globais, mobilizar recursos, compartilhar conhecimentos e experiências exitosas no combate à fome e à pobreza. Trabalharemos para assegurar uma governança inclusiva, democrática, participativa e transparente em nível internacional para a Aliança Global. O Comitê Mundial de Segurança Alimentar, com quem esperamos seguir contando no desenvolvimento da Aliança, é um modelo que podemos seguir. Senhoras e senhores, hoje, aqui reunidos, promoveremos resultados concretos e enfatizaremos nosso propósito comum de combate à fome e à pobreza. Endossaremos em breve o documento fundacional que permitirá a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
O lançamento formal da aliança, previsto para novembro próximo, ocorrerá no momento em que as diretrizes voluntárias para apoiar a realização progressiva do direito humano à alimentação adequada, adotadas pela FAO em 2004, completam 20 anos. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza responde a anseios das populações dos nossos países e às expectativas de nossas sociedades. Os olhos do mundo estão sobre nós. Não podemos fracassar nesse processo. Gostaria de registrar o especial agradecimento do governo brasileiro às delegações de todos os países participantes da Força-Tarefa do G20 pelo engajamento demonstrado nas rodadas de negociação que nos permitiram chegar a esta reunião ministerial com uma proposta consensual e ambiciosa para apresentar às nossas sociedades. Esperamos que todos os países possam somar a aliança que, a partir de hoje, estará aberta a adesões. Há 30 anos, Betinho fundou a Ação da Cidadania com um sonho, um Brasil sem fome. Orientados pela liderança do nosso presidente Lula e pelo apoio e engajamento de todos os países e instituições aqui presentes, materializamos nosso compromisso de tornar o mundo um lugar mais digno e justo para todos e todas. Que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza ajude a realizar no Brasil e no mundo um sonho de Betinho, que é o sonho de Josué de Castro, de Graciano da Silva e do presidente Lula e de todos e todos nós. Mais que isso, que a Aliança Global e os seus futuros membros se unam para a realização de um sonho ainda maior, um mundo sem fome e sem pobreza. Muito obrigado. Passamos a palavra para o senhor Fernando Haddad, ministro de Estado da Fazenda do Brasil. Presidente Lula, ministro Mauro Vieira, ministro Wellington Dias, senhoras e senhores. Quero começar a minha intervenção dizendo que o objetivo de erradicar a fome e a pobreza jamais deveria ser um sonho distante. A fome e a pobreza não são fatalidades ou um produto de condições imutáveis. Essa é a premissa da Aliança Global. A comunidade internacional tem todas as condições para garantir a cada ser humano nesse planeta uma existência digna. O que tem faltado é vontade política. O trabalho realizado pela Força-Tarefa Conjunta para o estabelecimento da Aliança Global ao longo dos últimos meses confirmou esse pressuposto. Mesmo sem chegar a números comuns, porque as metodologias variam, ficou claro que é preciso investir mais. Por exemplo, segundo o relatório comissionado pela Força-Tarefa, os 10 maiores provedores multilaterais de financiamento oficial ao desenvolvimento desembolsaram cerca de 46 bilhões de dólares em 2022 para as duas agendas. Isso representa 24,5% de todos os compromissos dos bancos multilaterais de desenvolvimento naquele ano. Se olharmos para os dados da OCDE, menos de 10% da ajuda oficial ao desenvolvimento se destina a combater a fome e a pobreza. Então, é imperativo nos mobilizarmos para aumentar os recursos disponíveis internacionalmente, direcionados a enfrentar esses dois problemas. Precisamos buscar inovações em instrumentos de financiamento para o desenvolvimento, parcerias público-privadas, além de apoiar a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Em particular, a criação da aliança dá um impulso decisivo ao debate sobre a canalização dos direitos especiais de saque, medida indispensável para aumentar a capacidade de concessão de crédito. A iniciativa pioneira do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Africano de Desenvolvimento para operacionalizar essa canalização também oferece um caminho promissor para a Aliança Global que gostaríamos de explorar. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super-ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super-ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente
5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. Além do problema de recursos insuficientes, também é preciso melhorar a eficiência no uso desses recursos. A dispersão dos projetos de cooperação internacional não apenas reduz o alcance da cooperação, como também eleva os custos de transação para as organizações internacionais, agências de desenvolvimento e países beneficiários. Na ausência de uma abordagem global, vemos uma multiplicação de projetos em nível de cidades ou comunidades. A fome e a pobreza não são problemas que podem ser enfrentados apenas com políticas de pequena escala. Senhoras e senhores, a trajetória pessoal do presidente Lula mostra que dá para ir muito além quando se tem vontade política. A aliança atuará como um agente catalisador dessa vontade. Ela buscará mobilizar recursos e agregar a cooperação fragmentada em favor de programas de políticas públicas de escala nacional, aglutinando financiadores. O trabalho da aliança se concentra em conectar os fundos já existentes, elevando a sinergia entre eles, com vista a uma atuação mais coordenada e efetiva. A aliança quer, portanto, atuar de forma muito próxima ao Fundo de Desenvolvimento Africano, ao Fundo de Desenvolvimento Asiático e à Associação Internacional para o Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial, além de agências de desenvolvimento e de outros financiadores multilaterais. Quero destacar aqui a importância da 21ª recomposição de capital da Associação Internacional para o Desenvolvimento do Banco Mundial, a principal organização de financiamento e transferência de recursos aos países mais pobres do mundo, o que motiva o interesse do Brasil em retomar sua participação na associação. De nossa parte, anunciamos que o governo brasileiro já se comprometeu a aportar recursos para a 13ª recomposição de capital do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, outro parceiro relevante para o sucesso da aliança. A atuação conjunta entre esses agentes de financiamento é crucial para ganharmos a escala que precisamos. Presidente Lula, desde os trabalhos de Josué de Castro, autor da obra monumental sobre o caráter global da fome, o Estado brasileiro acumulou grande conhecimento técnico sobre as relações entre pobreza e a fome. E o que a nossa experiência concreta demonstra é que incluir o pobre no orçamento é um ótimo investimento em termos econômicos e sociais. Em 2023, tivemos um dos maiores crescimentos inclusivos da renda de nossa história. A renda dos 5% mais pobres do país cresceu 38,5% em 2023, um aumento recorde. Hoje estamos ouvindo também sobre os rápidos avanços do país no combate à fome, trazidos pelo relatório das Nações Unidas, lançado hoje. Encerro, portanto, convidando a comunidade financeira internacional a se juntar à aliança para efetivamente construirmos um mundo justo e um planeta sustentável, onde a fome e a pobreza sejam apenas referências ao passado superado. Antes de concluir minha intervenção, eu peço a licença de vocês para conceder uma parte ao presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, que terá alguns anúncios a fazer relacionados à participação do banco no pilar financeiro da Aliança Global. Obrigado. Presidente Banga. Thank you very much, Minister Haddad. Poverty and hunger are intertwined, and they're impacted by many challenges. A fome é impactada por muitos desafios que têm consequências muito grandes e que não foram enfrentadas até hoje. Por exemplo, a nutrição apropriada de crianças reduz o aprendizado das crianças e traz uma série de problemas que, por sua vez, 70% anualmente diminui a renda para o resto da vida se elas não tiverem educação. Nós sabemos que um trabalho que nós fizemos em vários países, e o Fernando acabou de dizer, e o Brasil já provou, que tudo isso é prevenível. A iniciativa do presidente Lula na presidência do G20 para focalizar na fome e a criação da Aliança Global contra a Fome é um passo importante para frente, e o grupo do Banco Mundial vai fazer parte dessa luta para ajudar a melhorar as soluções
nações. Essa iniciativa e a nossa parceria com o Brasil, nós vamos ser o parceiro líder nessa aliança global e nós vamos buscar soluções para o fome através da aliança global e a cesta básica de alimentos junto com o Brasil para o benefício de todos. Nós vamos fazer novos diagnósticos, país por país, sobre a questão da fome, da pobreza e a proteção e a rede social de proteção, para que possa ajudar o governo a fazer escolhas de políticas bem informadas. Bem, comparado com os recursos, que nós também vamos deixá-los mais disponíveis e que os países podem fazer suas escolhas a partir dessa cesta de políticas contra a fome. Esse é um tipo de parceria que vai ser a principal fonte de financiamento para lutar contra a pobreza e fome. E com isso nós podemos fazer ainda mais. Mas além do mais, a aliança e a nossa parceria que nós já temos desenvolvido, e hoje que nós falamos sobre o programa pelo qual a Bolsa Família, que o Brasil distribui dinheiro para os seus cidadãos. Nas últimas 2 décadas, aprendendo com a experiência da Bolsa Família, uma série de programas sociais está chegando a 250 milhões de pessoas que enfrentaram crises de escassez de alimentos. Nós queremos trabalhar junto com os nossos parceiros para apoiar 500 milhão de pessoas que levam uma vida tradicional até o final do ano 2030, e isso vai ser levado adiante. Para atingir essa meta, nós temos que garantir uma série de sistemas de financiamento, aqueles que buscam recursos através da combate à corrupção e desperdício. Eu acho que o nosso trabalho para derrotar a fome tem uma causa raiz, que é a pobreza. Existe um potencial muito grande com o Brasil, com Lula hoje, para combater a pobreza e a gente reduzir a pobreza. Apenas uma parte pequena de terra arável na África do Sul é utilizada. Na Ásia, 30%. Nós estamos 1/3 abaixo da média de um uso não apropriado da terra. Nós vamos focalizar o investimento no fertilizante apropriado para o solo apropriado. É algo que nós podemos aprender com a Embrapa, que é um instituto brasileiro que faz esse tipo de trabalho. E, além do mais, nós podemos produzir uma melhor coleta com a mesma terra, leva a mais produtividade, mais dinheiro, mais lucro, beneficia os agricultores. Aí nós temos fornecimento de medicamentos, educação, escolas, e nós temos sementes e equipamentos de alta qualidade. Nós podemos compartilhar a prosperidade com novos empregos e com a comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Que pobreza e fome são interligados. Nós temos que trabalhar duramente para levar o nosso trabalho adiante. O Banco Mundial está determinado a ajudar a fazer o trabalho. Nós vemos essa aliança como uma fundação e estabelecer as bases. O presidente Lula, muito obrigado, e ao governo brasileiro pela sua liderança. E com isso eu devolvo a palavra para o ministro Vieira. Muito obrigado. Obrigado, presidente Banga. Eu gostaria de agradecer também o FMI, na pessoa da diretora-gerente Cristalina Georgieva, que está presente entre nós, pelos esforços no combate à fome e à pobreza, em particular, através do PRGT, Fundo para a Redução da Pobreza e Crescimento, e também pelas iniciativas promissoras para a canalização de direitos especiais de saque, inclusive para bancos multilaterais, sem cujo apoio algumas das iniciativas aqui anunciadas não seriam possíveis. Obrigado, Cristalina. Gostaria de passar a palavra para o ministro Wellington Dias. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhora Janja Lula da Silva, primeira-dama, minhas colegas ministras, ministros e ministras de outros países, minha querida ex-presidente Bachelet, minha querida ex-presidenta Dilma Rousseff, saudando aqui todos os organismos internacionais, todos os delegados e delegadas aqui presentes, entidades sociais, senhoras e senhores. Hoje é um dia que entra para a história, para o Brasil e para o mundo. No G20, Fórum dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos, a prioridade para cuidar dos que passam fome e vivem na pobreza.
Muito já foi dito pelos colegas que me precederam sobre a importância do dia de hoje e do trabalho que estamos para realizar. Cabe a mim resumir o processo de construção e documentos que estão à nossa frente para aprovação desta força-tarefa para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Mas antes quero sublinhar rapidamente as razões que nos levam a este momento. A pobreza extrema, depois de cair consistentemente no mundo por décadas, voltou a aumentar a partir de 2019 e não está retomando a trajetória de queda. Em 2022, 712 milhões de pessoas viviam na extrema pobreza, a contar pela linha da renda, e 1 bilhão de pessoas na pobreza extrema multidimensional, metade das quais crianças. A desigualdade dentro dos países tem crescido de forma constante e desde 2020 a desigualdade entre países começou a aumentar também, revertendo o progresso de toda uma geração. E hoje, mais cedo, aqui mesmo, neste galpão da cidadania, que nos lembra o saudoso Betinho, estive presente, assim como muitos de vocês, no lançamento da edição 2024 do relatório sobre o estado da insegurança alimentar mundial, com os novos números sobre a fome. Antes de continuar minha intervenção, gostaria, senhor presidente, de conceder um breve à parte ao diretor-geral da FAO, Chu Dong-yul, para nos atualizar, senhor presidente, sobre o estado da fome no planeta. Suas Excelências, presidente Lula do Brasil. Suas Excelências, senhoras e senhores, caros colegas, eu gostaria de agradecer o povo e o governo do Brasil pela grande recepção aqui no Rio e, particularmente, em nome da FAO, eu gostaria de cumprimentar o presidente e saudar o presidente Lula pelo seu compromisso pessoal e liderança pessoal de toda uma vida na luta contra a pobreza e a fome, e dando ao mundo, provando ao mundo que é possível alcançar esses objetivos críticos. Vejam nos números globais que foram dados recentemente, há 2 horas atrás, pela FAO e de várias outras organizações. Parece que nós estamos com um quadro muito difícil. A nível global, nós temos o aumento da fome, pobreza e segurança alimentar. Há 3 anos consecutivos isso acontece. Mais de 730 milhões de pessoas em todo o mundo estão enfrentando a fome e a pobreza. E 2,3 bilhões estão sofrendo também uma segurança alimentar. Sem uma transformação imediata dessa situação, se projeta que 580 milhões de pessoas estarão em fome a mais em 2030. E, além do mais, também não vamos conseguir atingir nenhum dos objetivos globais. E a taxa cada vez maior da obesidade representa um desafio para a questão da saúde. Além dos números globais, nós podemos ver um progresso na América do Sul e na sub-região da Ásia e que nos dão lições que podemos aprender à medida que a gente vai para frente. A fome diminuiu nessas partes do mundo há 2 anos consecutivos no sudeste da Ásia, enquanto que na América do Sul alguns milhões ainda passam fome aqui em 2023 comparado com 2021. Dentro dessa região, o Brasil fez um progresso formidável, diminuindo a percentagem dos que estão em fome de 4,1 para 2,8 em 2023, reduzindo a fome. Sob a liderança do presidente Lula e a visão do Brasil, foi crucial conseguir essa realização de
baixar o nível de fome. Se a América do Sul continuar nessa trajetória, ela vai chegar a tirar a fome do mapa até 2030 e também diminuir as pessoas que estão na pobreza, mas isso ainda está fora do alcance da habitação popular para 1/3. No sudeste da Ásia, 44 milhões a mais de pessoas puderam ter acesso à casa comparado a números inferiores antes. E os países emergentes estão protegendo políticas de amamentação. E nós temos muita gente afetada com a diminuição. E isso pode nos levar a um pleno potencial para o desenvolvimento do mundo, mas nós também precisamos acelerar esse processo em outras regiões do mundo. E a avaliação do progresso da realização sobre a fome em 2024 exige que a gente tenha que fazer um esforço global para combater a fome. Nós vamos continuar atrasados. Nós temos que alcançar um progresso para esses objetivos. E as crianças são muito importantes. A África permanece a região que tem, proporcionalmente, com a sua população que enfrenta a fome, cerca de 30% da população. Comparado com 8% na Ásia, 16% na Américas. E o progresso moderado, nós podemos chegar a 58%, e isso acabou dobrando na sua média. Então, as ações necessárias em todas as regiões do mundo, nós precisamos de um nível de igualdade para garantir e enfrentar a segurança alimentar global. A Europa está produzindo mais com menos. Para poder fazer isso, nós precisamos números e sistemas alimentares que têm que ter uma coordenação e um esforço focado nas áreas de maior necessidade, levando em conta os parâmetros locais e as condições. E os parceiros tradicionais precisam estar mais engajados em atividades no exterior para a gente enfrentar a insegurança e incerteza atual. Eu gostaria de comentar o Brasil por congratular o Brasil para trazer a segurança alimentar e a fome ao nível mais alto nas reuniões do G20 e para a gente forjar essa aliança global contra a fome e a pobreza. Essa aliança global vai ser chave para trazer o conhecimento, a especialização nesta área da região para as outras partes do mundo, onde essa especialização do Brasil e da região é importante. A aliança vai levar uma política de implementação de políticas a nível global, bem amplo, para erradicar a fome e a pobreza a nível nacional. E também temos financiamento. É isso que o Brasil está liderando ao dar apoio e patrocínio de desenvolver mecanismos e uma cesta básica de políticas para eliminar a fome. Nós queremos ser ativos em implementar essas políticas com a nossa sede em Roma. Sua Excelência, o presidente Lula, muito obrigado pela sua liderança e por lançar essa aliança global contra a fome e a pobreza. Isso tem um valor muito importante no seu coração. Então, nós precisamos de todos os compromissos políticos e nós precisamos de um investimento responsável para podermos mudar a vida das pessoas. Então, eu gostaria de mostrar que você pode contar com o nosso apoio forte como um grande parceiro à FAO e que nós já seguimos a erradicação da pobreza e fome zero que o Brasil fez há 20 anos atrás, para melhorar o ambiente, a nutrição e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, muito obrigado. Muito obrigado, senhor diretor-geral da FAO, por essa atualização. O relatório traz uma mensagem de desalento. Mesmo com o fim da pandemia, o mundo, no geral, não está conseguindo retomar os trilhos do combate à fome e à pobreza. Mas, em meio ao desalento, podemos ver alguns sinais de esperança, como os avanços que o próprio diretor-geral apontou
na América Latina e no Brasil. A redução da média trienal de 4,2 para 2,8 em 2023, quando se pega separadamente. Daqueles 735 milhões em segurança alimentar no mundo, em 2022, a FAO revela que fechamos 2023 com 733 milhões. Ou seja, se não fosse a redução de 21,4 milhões de pessoas que saíram da fome no Brasil e países do sudeste da Ásia e também Bangladesh, como outros países, o relatório teria apontado tendência de crescimento da fome em 2023. Alguma coisa estamos fazendo certo. Há uma lição aprendida aí. Em meu modo de ver, essa lição é, sobretudo, a respeito da importância da implementação de políticas contra a fome e a pobreza. No Brasil, quando tínhamos uma boa gama de programas interligados e com a participação e controle social, logramos vencer a fome e reduzimos a pobreza abaixo da metade do que era em 2023, sob o comando do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, aqui presente. Quando esses programas foram desvirtuados, eliminados ou deteriorados, a fome voltou e a pobreza cresceu rapidamente. E agora, quando novamente os retomamos sob a liderança do presidente Lula, a pobreza e a fome novamente regrediram. Quero destacar dois resultados para o Brasil que o relatório SOF nos traz, com apenas um ano de retomada dessas políticas. Caso seja individualizado apenas o ano de 2023, em relação a 2022, a redução da insegurança alimentar severa no Brasil, aquela que ameaça a vida, sempre trago à memória a imagem dos Yanomamis ali na Amazônia, e foi reduzida de 17,2 milhões de brasileiros em 2022 para 2,5 milhões de brasileiros em 2023. Uma redução de nada menos que 85% na insegurança alimentar severa ou grave, o maior flagelo da fome, em apenas um ano. E retiramos quase 15 milhões de pessoas dessa condição. Quando levamos em conta a insegurança alimentar severa e moderada, foram 21,4 milhões a menos que em 2023, segundo dados da FAO, o que fica próximo dos dados da escala brasileira da insegurança alimentar, o EBIA, do IBGE, do IPEA, que deu 24,4 milhões, do Instituto Fome Zero, que também deu 20 milhões. E caso seja individualizado o ano de 2023, em relação ao triênio 2020 até 2022, a prevalência da desnutrição crônica no Brasil caiu de 4,2% para 2,8%, uma redução de 1/3. Presidente, essa redução, ela nos permite algo muito forte. O compromisso que o Brasil assume é da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza até 2030. Mas esse resultado de 2023 permite que o senhor possa falar ao Brasil em alto e bom som, que é possível pela segunda vez, como presidente do Brasil, o senhor tirar o Brasil do mapa da fome durante o seu mandato até 2026. Para mim, o relatório e as lições do Brasil, pela posição firme do presidente Lula, que implantou corajosamente o Plano Brasil Sem Fome e tantos outros planos, o crescimento da economia, geração do emprego, também
exemplos que vêm de países da América Latina, da África, alguns e da Ásia, como foi citado, cito aqui Bangladesh, embutem a seguinte mensagem. A mensagem é que nós sabemos como eliminar o flagelo da fome e da pobreza. O mundo sabe. Mesmo em meio às atuais múltiplas crises, temos no mundo todos os recursos financeiros, a produção de alimento e o conhecimento de que precisamos. É um objetivo plenamente realizável. Só precisamos construir a disposição política, mobilizar esses recursos de forma consistente, como foi dito aqui, onde estejam em abundância e canalizá-los para os que mais precisam. Essa é exatamente a proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que estivemos construindo juntos nos últimos meses na presidência brasileira do G20 e que esperamos que será endossada pelos ministros aqui presentes daqui a poucos minutos. Senhoras e senhores, chefes de delegação, a força-tarefa do G20, aqui hoje representada por vocês, trabalhou com afinco nos últimos 6 meses para construir uma proposta concreta, inovadora e potencialmente transformadora, focada em trazer apoio político, apoio financeiro e de conhecimento para a implementação de políticas públicas de Estado voltadas aos mais pobres e vulneráveis, como a transferência de renda, a alimentação escolar, o cadastro de famílias vulneráveis, o apoio à primeira infância, o apoio à agricultura familiar, a assistência social, um olhar especial para as mulheres, a inclusão socioeconômica e produtiva, entre outros. Programas baseados em experiências nacionais bem-sucedidas, com resultados e evidências para mostrar, a partir da visão original para a aliança, os detalhes de funcionamento foram sendo construídos coletivamente ao longo desses meses em 5 reuniões temáticas, das quais 2 por meio virtual e 3 realizadas em Brasília, em Washington, nos Estados Unidos, e em Teresina, capital do meu estado, o Piauí, além de diversas consultas por escrito entre uma e outra reunião. Os resultados que estão presentes nos foram acordados em nível técnico, graças ao tremendo apoio, trabalho e espírito construtivo das delegações aqui presentes, que agradeço profundamente. Em seu conjunto, estes documentos contêm o desenho e os princípios de funcionamento e governança de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Não estamos criando um novo foro internacional para debater o tema ou traçar planos ou metas globais. Já temos muitos foros legítimos nas Nações Unidas que vai nos conduzir e fora dela para cumprir esse papel. E a nossa meta já existe. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em particular, o Objetivo 1, erradicação da pobreza, o Objetivo 2, erradicação da fome. O problema é que os planos e metas, muitas vezes, não são implementados, como dito aqui, e a aliança, portanto, terá foco absoluto na implementação por meio da construção de parcerias em nível nacional. Seu princípio organizador será uma cesta de referência de políticas públicas, dentre as quais aquelas que já mencionei. Em torno da cesta, governos, organizações, instituições financeiras e centros do saber estarão organizados nos 3 pilares da aliança: o nacional, o financeiro e o do conhecimento, todos voltados para apoiar a implementação dessas políticas conforme a realidade e as possibilidades de cada um. Para atar as partes dessa construção, a proposta da aliança prevê a realização de cúpulas regulares contra a fome
e a pobreza, a composição de um conselho de campeões com representantes de alto nível dos países e organizações e um corpo técnico leve, ágil, a ser distribuído entre alguns dos principais polos mundiais de conhecimento e de recursos, que será chamado de Mecanismo de Apoio à Aliança. Apesar de estar gestada aqui no G20, a proposta consensuada é que a aliança será verdadeiramente global e deverá estar, a partir da aprovação que esperamos hoje, aberta para a adesão voluntária de cada país das Nações Unidas e cada organização internacional para que para ela puder e quiser contribuir em um ou mais de seus pilares. A missão da Aliança Global será, desde o seu lançamento até 2030, apoiar e acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza, enquanto reduz as desigualdades e contribui para revitalizar parcerias globais para o desenvolvimento sustentável, ODS 17, e para a realização de outros ODS interligados, defendendo caminhos de transição sustentáveis, inclusivos e justos. Os princípios norteadores da Aliança Global serão: a participação voluntária e aberta. B, o foco na demanda, colocando em primeiro lugar as necessidades dos governos nacionais implementadores. C, o foco na ação prática e nas lições sobre como fazer. D, a governança leve e eficaz, usando parcerias e evitando duplicação de esforços. E, a promoção da eficácia da cooperação para o desenvolvimento. E, finalmente, a F, a operação flexível em redes. Senhor presidente, senhores ministros, são essas as linhas gerais da proposta a que juntos nós chegamos. Ambiciona, porém, ao mesmo tempo factível, estão plasmadas em 4 documentos que foram trabalhados na força-tarefa. São eles que aqui apresentamos para este fórum. Os termos de referência e governança da aliança. Os critérios de inclusão para a cesta de políticas públicas. O modelo das declarações de compromisso que cada membro potencial precisará construir e endossar individualmente como condição para se unir a essa aliança. E, finalmente, amarrando todos os elementos que estão como seus anexos, o documento fundacional da Aliança Global nessa nossa declaração política conjunta, intitulada Unidos contra a Fome e a Pobreza. Encerro essa descrição das propostas e convoco este plenário a aprovar, se possível, por aclamação e aplausos, o documento fundacional e o endosso do G20 à proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem for favorável, e façamos a aclamação. Muito obrigado. Esta é uma aprovação histórica. Um dia em que aqui no Rio de Janeiro, meu querido prefeito Eduardo Paes, no Brasil, entra para a história do Brasil e do mundo. E agradeço o trabalho e o apoio de todos que contribuíram para este resultado. Esta é uma aprovação que altera, em se concluindo e se realizando, a vida de milhões de pessoas no mundo como vimos. Digo que temos entre nós hoje uma liderança que nos inspirou a todos, desde o primeiro momento dos nossos trabalhos. Uma liderança que determinou que a primeira prioridade da presidência brasileira do G20 fosse o combate à fome, à pobreza e à desigualdade. Uma liderança que lançou, ainda durante a cúpula do G20 em Nova Delhi,
na Índia, a proposta de criação desta aliança global e desta força-tarefa. O líder que lançou as bases para que o Brasil finalmente saísse do mapa da fome em 2014 e que agora lidera novamente o nosso governo e vai tirar, como eu disse, o Brasil do mapa da fome mais uma vez até 2026. Uma liderança global indispensável, sem a qual não estaríamos aqui hoje. Assim, eu passo a palavra a este jovem presidente, que é a nossa voz da esperança, o senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida companheira Janja, senhoras ministras, senhores ministros, minha querida amiga presidenta Michelle Bachelet, vice-presidenta do Clube de Madrid, minha querida companheira presidenta Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e presidente do novo Banco do Desenvolvimento, minha querida amiga Cristalina Georgieva, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, meu caro amigo Ajaí Banga, presidente do Banco Mundial, Ilan Codifad, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, meu querido amigo Celso Amorim, meu querido companheiro Mauro Vieira, embaixador, meus queridos ministros Márcio Tavares da Cultura, Wellington Dias do Desenvolvimento, Nisa Trindade da Saúde, Esther Dueck da Gestão, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, Aniele Franco da Igualdade Racial, Laércio Portela de Comunicação Social, nosso querido companheiro, prefeito dessa cidade maravilhosa, Eduardo Paes, que nos recebe com tanto carinho e com tanto amor, querido Fernando Haddad, ministro da Fazenda, amigos e amigas. Participar desta reunião ministerial da Força Tarefa, que lança as bases para a Aliança contra a Fome e a Pobreza, é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses deste meu terceiro mandato. Neste espaço tão simbólico, o Galpão da Cidadania, damos um passo decisivo para recolocar esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional. Ao longo dos séculos, fome e pobreza estiveram cercadas de preconceitos e interesses. Muitos viam os pobres como um mal necessário e mão de obra barata para produzir as riquezas das oligarquias. Falsas teorias os consideravam responsáveis pela própria pobreza, atribuída a uma indolência inata, sem qualquer evidência nesse sentido. Foram ignorados por governantes e os setores abastados, mantidos à margem da sociedade e do mercado. Os que não puderam ser incorporados à produção e ao consumo, ainda hoje são tidos como estorvo. Quando muito, tornaram-se objeto de medidas compensatórias paliativas. Nas últimas décadas, a globalização neoliberal agravou esse quadro. Nunca tantos tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza. Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. Esta é uma constatação que pesa em nossas consciências. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Não podemos naturalizar tais disparidades. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. A fome, como dizia o grande cientista social brasileiro José de Castro, é a expressão biológica dos males sociais.
Os dados divulgados hoje pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões em 2019. Desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África, na Ásia e também persiste em parte da América Latina. Mesmo nos países ricos, aumenta o apartheid nutricional com a pobreza alimentar e a epidemia da obesidade. Em 2023, 29% da população mundial, 2,3 bilhões de pessoas, enfrentou graus moderados ou severos de restrição alimentar. A fome tem o rosto de uma mulher e a voz de uma criança. Mesmo que elas preparem a maioria das refeições e cultivem boa parte dos alimentos, mulheres e meninas são a maioria das pessoas em situação de fome no mundo. Muitas mulheres são chefes de famílias, mas ganham menos. Trabalham mais no setor informal, se dedicam mais aos cuidados não remunerados e têm menos acesso à terra que os homens. A discriminação étnica, racial e geográfica também amplifica a fome e a pobreza entre populações afrodescendentes, indígenas e comunidades tradicionais. Crises recorrentes e simultâneas agravam esse quadro. A pandemia de Covid-19 aumentou drasticamente a subnutrição e esses níveis elevados se mantêm inalterados. Conflitos armados interrompem a produção e distribuição de alimentos e insumos, contribuindo para o aumento de preços. Eventos climáticos externos ceifam vidas, devastam cultivos e infraestrutura. Subsídios agrícolas em países ricos solapam a agricultura familiar no sul global. O protecionismo discrimina contra os produtos de países em desenvolvimento. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Enquanto isso, os gastos com armamento subiram 7% no último ano, chegando a 2,4 trilhões de dólares. Inverter essa lógica é um imperativo moral de justiça social, mas também essencial para o desenvolvimento sustentável que buscamos. No Brasil, combatemos a fome por meio de um novo contrato social que coloca o ser humano no centro da ação do governo. Retomamos as políticas de valorização do salário mínimo, de erradicação do trabalho infantil e do combate às formas contemporâneas de escravidão. Temos uma sólida política de geração de postos de trabalho formais. O desemprego é o mais baixo em uma década. Aprovamos uma lei sobre igualdade de remuneração entre homens e mulheres. Formulamos um plano nacional de cuidados que considera as desigualdades de classe, gênero, raça, idade, deficiências e territórios, com olhar especial para trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Programas como Bolsa Família de aquisição de alimentos e de alimentação escolar permitem que refeições saudáveis cheguem aos mais vulneráveis, estimule a produção agrícola e promova o desenvolvimento local. A agricultura familiar é componente essencial dessa estratégia. São quase 5 milhões de propriedades rurais de até 100 hectares, produzindo parte expressiva dos alimentos que consumimos no país. Em síntese, tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. Como resultado,
Só em 2023, retiramos 24.400.000 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Ainda temos mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. Este é um compromisso mais urgente do meu governo, acabar com a fome como fizemos em 2014. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Senhoras e senhores, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços no plano doméstico e internacional. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis de volta aos trilhos. Em 2008, o G20 foi fundamental para evitar o colapso da economia mundial. Agora, os líderes mundiais têm diante de si a oportunidade de responder a esse outro desafio sistêmico. Precisamos de soluções duradouras e devemos pensar e agir juntos. A aliança representa uma estratégia de conquista da cidadania. A melhor maneira de executá-la é promovendo a articulação de todos os atores relevantes. Com esse fim, reunimos as duas trilhas de finanças e dos Sherpas nessa força-tarefa. É gratificante ver aqui hoje ministros de 30 países, membros e convidados ao lado de organizações internacionais e Banco de Desenvolvimento. O papel das Nações Unidas e particularmente da FAO, do FIDA e do Programa Mundial de Alimentos será decisivo nessa luta. Vamos seguir dialogando com governadores, prefeitos, sociedade civil e setor privado. Nossa melhor ferramenta será o compartilhamento de políticas públicas efetivas. Muitos países também tiveram êxito em combater a fome e promover a agricultura e que queremos que esses exemplos possam ser conhecidos e utilizados. Aproveitaremos essas experiências e o conhecimento acumulado e ampliar o alcance dos nossos esforços. Nenhum programa vai ser mecanicamente transposto de um lugar para outro. Vamos sistematizar e oferecer um conjunto de projetos que possam ser adaptados às realidades específicas de cada região. Toda adaptação e implementação deverá ser liderada pelos países receptores, porque cada um conhece seus verdadeiros problemas. Eles devem ser os protagonistas de seu sucesso. A aliança será gerida com base em um secretariado alojado nas sedes da FAO, em Roma e em Brasília. Sua estrutura será pequena, eficiente e provisória, formada por pessoal especializado e funcionará até 2030, quando será desativada. Metade dos seus custos serão cobertos pelo Brasil. Quero registrar minha gratidão aos países que já se dispuseram a contribuir com esse esforço. A aliança tampouco criará fundos novos. Vamos direcionar recursos globais e regionais que já existem, mas estão dispersos. Recebemos com satisfação os anúncios feitos hoje pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Ambas as instituições estabelecerão um mecanismo financeiro inovador para o uso do capital híbrido dos direitos especiais de FAC em apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É gratificante saber que a segurança alimentar
será um tema central na agenda estratégica do Banco Mundial nos próximos anos e que a Associação Internacional para o Desenvolvimento fará nova recomposição de capital para ajudar os países mais pobres. Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão bem-vindos. A Aliança Global nasce no G20, mas ela é aberta ao mundo. Senhoras e senhores, em 22 de julho de 1944, há exatos 80 anos, encerrava-se a Conferência de Bretton Woods. Desde então, a arquitetura financeira global mudou pouco e as bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. A representação distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é um obstáculo ao enfrentamento dos complexos problemas da atualidade. Sem uma governança mais efetiva e justa, na qual o Sul global esteja adequadamente representado, problemas como a fome e a pobreza serão recorrentes. Essa é outra prioridade da nossa presidência do G20. Lidar com desigualdades também será parte desse esforço. A riqueza dos bilionários passou de 4% do PIB mundial para quase 14% nas últimas 3 décadas. Alguns indivíduos controlam mais recursos do que os países inteiros. Outros possuem até programas espaciais próprios. Vários países enfrentam um problema parecido. No topo da pirâmide, os sistemas tributários deixam de ser progressivos e se tornam regressivos. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global, fortalecendo as iniciativas existentes e incluindo os bilionários. Juntamente com a União Africana, que participa pela primeira vez como membro pleno do G20, temos alertado sobre o problema do endividamento. O que vemos hoje é uma absurda exportação líquida de recursos dos países mais pobres para os países mais ricos. Não se pode financiar o bem-estar coletivo se a parte expressiva do orçamento é consumido com o serviço da dívida. A fome e a mudança do clima são 2 flagelos que se agravam mutuamente. Quem sente fome tem sua existência aprisionada na dor do presente, torna-se incapaz de pensar no amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas pavimenta o caminho para a transição justa, constrói resiliência frente aos eventos extremos e fortalece os esforços contra o aquecimento global. A transição energética e a descarbonização do planeta são oportunidades nessa luta contra a fome. Senhoras e senhores, o lema da presidência brasileira do G20, construindo um mundo justo e um planeta sustentável, parece inalcançável, mas hoje demos um passo decisivo para a sua realização. A fome e a pobreza inibem o exercício pleno da cidadania e enfraquecem a própria democracia. Erradicá-las equivale a uma verdadeira emancipação política para milhões de pessoas. Enquanto houver famílias sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz. Um mundo justo é um mundo em que as pessoas têm acesso desimpedido à alimentação, à saúde, à moradia, à educação e emprego decente. Essas são condições imprescindíveis para construir sociedades prósperas, livres, democráticas e soberanas. Espero revê-los em novembro aqui no Rio de Janeiro para a reunião da cúpula do G20. Será uma ocasião para lançar oficialmente a Aliança Global e alimentar seus membros fundadores. Eu quero dizer que eu conto com todos e todas vocês
para o sucesso. Mas eu queria terminar cunhando uma frase que eu tenho tentado repetir em todos os encontros que eu faço. Os economistas, os governantes, as pessoas que têm poder de decisão, as pessoas que dirigem bancos de investimentos, bancos que fazem crédito, precisam compreender uma coisa: é que muito dinheiro na mão de poucos simboliza miséria, simboliza prostituição, simboliza analfabetismo, simboliza empobrecimento e simboliza fome. Agora é o contrário. Pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa sociedade próspera, sociedade com emprego, sociedade consumindo e sociedade vivendo decência, sabe, ética imprescindível para a sobrevivência humana. Eu, quando falo isso, eu fico emocionado porque a fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes, aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios, aqueles que não conseguem chegar perto de ministros, aqueles que não conseguem chegar numa escola, aqueles que são vítimas de preconceito todo santo dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro: por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente e eles querem ter oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos. Está encerrada esta cerimônia. É isso, você conferiu conosco ao vivo, direto do Rio de Janeiro, a participação do presidente Lula na abertura da reunião de pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Proposta pelo Brasil, a iniciativa estabelece um compromisso internacional para obter recursos e conhecimentos, além de implementar políticas públicas e tecnologias sociais comprovadamente eficazes para a erradicação da fome e da pobreza no mundo. Nessa reunião de ministros dos países do G20, que ocorre hoje, foram aprovados aí os documentos para a criação da Aliança Global. A partir daí, a iniciativa está aberta a adesões. Podem participar não somente os membros do G20, mas todos os países interessados. A expectativa é que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza seja definitivamente lançada em novembro na capital fluminense, durante a cúpula de líderes do G20. Vamos rever, a partir de agora, alguns trechos dessa reunião de pré-lançamento